Palmeiras vence 1-0 do Novo Horizontino, primeiro jogo da final do Paulistão. Mas poderia mais. Sabe aquela sensação que o Palmeiras produziu? Controlou bem as ações da partida, mas poderia converter mais em gols, né? Teve até gol anulado do Gustavo Gomes, mas o Palmeiras tinha que ter um pouco mais de assertividade no setor ofensivo, né? O defensivo até que se portou bem, uma falha ou outra, né? Que deu até em pênalti pro Novo Horizontino, mas o Palmeiras passou para o torcedor palmeirense aquela sensação que poderia um pouco mais, mas tudo encaminhado para domingo, Palmeiras enfrentar o Novo Horizontino novamente, lá em Novo Horizonte, encaminhar e seguir o caminho para mais um título do Campeonato Paulista. Mas antes disso, eu vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal Lealdade Padrão, caso não for inscrito, compartilhar o conteúdo e ativar as notificações do YouTube. E vamos lá, vamos falar desse Palmeiras que gostei em partes, não gostei em outras, mas o importante, acima de tudo, contra a boa equipe do Novo Horizontino, né, que eliminou Santos, eliminou Corinthians, então não estava por acaso, não é um mero figurante. Impôs dificuldades para o Palmeiras, também fez o seu tipo de jogo, então eu acho que a grosso modo, né, ficou bom para os dois times. Então tudo vai ser decidido domingo que vem, e espero sim que o Palmeiras saia bem dessa jornada e sagra-se campeão do Campeonato Paulista 2026. Mas falando de Palmeiras primeiramente, né, vou falar também um pouquinho do que eu achei da postura até do Novo Horizontino. O Palmeiras iniciou a partida com a ausência inicial de Vitor Roque. E sem Vitor Roque, de início, ele entrou só no segundo tempo, eu achei um Palmeiras muito menos intenso. Porque Vitor Roque em campo com o Palmeiras é aquela tradução de um Palmeiras pegador, brigador, aquele cara que não desiste nenhuma bola. Muitas vezes ele é até fominha por causa disso, mas eu senti o ataque do Palmeiras um pouco travado. Sim, teve algumas escapadas de Flaco Lopes, o Sousa, que estava tentando fazer às vezes de Vitor Roque, mas não é a mesma coisa. Gosto quando ele entra como alternativa, gosto do Sousa, mas com uma peça vindo do banco. Ele já iniciando a partida, por mais que ele fez a jogada do gol, ele não me agrada tanto, porque, querendo ou não, a gente sempre acaba comparando. Eu tenho como titular um Vitor Roque. A peça de reposição é um Ramon Sousa, e não é a mesma coisa. Então o Palmeiras pecou um pouco, até pela opção do Abel. Mas mais pra frente eu vou falar um pouco dessa opção do Abel, porque muita gente estava querendo falar por que Sousa e não não porque John Arias. Todo mundo questionou isso. Falar do gol do Palmeiras, o gol do Flaco Lopes, mas, como eu já estava dizendo, boa jogada e bom controle de bola, meio que um chapeuzinho meio atabalhoado de Ramon Sousa, que dominou bem, já fez o passe para Flaco Lopes, que ele pegou, dominou, trouxe para o pé esquerdo e tocou no canto, meio que no contrapé do goleiro. O goleiro Jordi, já foi, se não me engano, foi goleiro do Vasco, né? Mas no Novo Horizontino vem pegando muito bem. Aquele monte de perna na frente dele, quando a bola passou no cantinho, eu achei até que dava, mas a câmera por trás do gol, fica difícil, que a bola ele meio que se projetou para um lado, a bola pegou no outro. Quando ele foi voltar, ele, mesmo caindo um pouco lento, não teve culpa, nem mediante tantos jogadores na frente dele. Ele não viu quando o chute, o toque, o passe pro gol do Flaco Lopes saiu. Então ele ficou meio vendido no lance. Do Novo Horizontino, quando o Novo Horizontino quis dar aquele ar da graça, o Palmeiras fez o gol aos 35, com o Flaco Lopes. Lá para 45 mais 2, saiu o gol saiu a jogada de gol do Novo Horizontino, que foi o pênalti, mas não culminou em gol, né, melhor dizendo. Se infiltrando pelo meio da área, com falha de quem? Andréas Pereira. Ele falha no domínio da bola, ele foi passou errado. Tentou voltar, meio que patinou, sobrou sozinho para o jogador do Novo Horizontino, que se adentrou a área pelo meio. Aí já viu dois homens defensivos do Palmeiras já travando, já derrubando.
teve aquela dúvida. Foi dentro, foi fora da área, mas foi bem ali no frigir dos ovos. Foi em cima da linha que compõe a grande área. Pênalti. Na batida me surpreendeu e eu gostei. Até foi dito isso, até pelo Flaco Lopes na saída do primeiro tempo, que surpreendeu a atitude do Carlos Miguel, que numa final, geralmente o goleiro, por segurança, ou pula para um lado, pula para o outro no pênalti. Ele teve a frieza de se manter no meio e deu sorte. Meio que ele bateu e espalmou a bola para frente, a zaga espirrou a bola para fora. Então, até esse momento de frieza e convicção deu certo para o Palmeiras. Porque se o Novo Horizontino empatasse, fosse para o intervalo com 1-1, o segundo tempo poderia ser de outra forma. Mas só um dizer, para não deixar esquecer o que aconteceu as polêmicas ou não polêmicas do choque Rio, Palmeiras e São Paulo. Se esse pênalti marcado pelo Novo Horizontino fosse para o Palmeiras, mas ia dar pano para manga, meu Deus do céu, o árbitro Candançan ia ter que ouvir dos não palmeirenses, dos anti-palmeirenses, ia ser uma semana de terror. Então o melhor que aconteceu foi pênalti, bateu, errou e segue o lance. O Palmeiras ganhou na bola e sem picuinha, sem diz que me diz. Do Novo Horizontino, falando do Novo Horizontino, depois dessa perda do pênalti, no último lance do primeiro tempo, aos 45 mais 2, o Novo Horizontino, eu senti, foi o que me passou, freou meio o ímpeto do Novo Horizontino nessa perda do pênalti. Voltou para o segundo tempo muito mais retraído, 1-0 para o Palmeiras, o Novo Horizontino, ao meu ver, com um grande resultado. Como foi se caminhar até o final, depois já saiu até, no caso, saiu o gol do Palmeiras, que foi anulado, o gol do Gustavo Gomes, mas o Novo Horizontino 1-0 para o Palmeiras está ótimo, que ele leva com todas as condições de tentar vencer o jogo e ganhar o título em Novo Horizonte, porque lá, jogando em casa em Novo Horizonte, o Novo Horizontino é muito bom. É uma equipe que já ganhou do Palmeiras de 4-0, e é time que já eliminou o Santos, já eliminou o Corinthians. Então, tudo em seus domínios. Então, não é uma equipe qualquer. Se o Palmeiras ganhou de 1-0, por um lado, comemora que ganhou do Novo Horizontino, líder da primeira fase, mas outro dá aquele gostinho de cabo de guarda-chuva, aquele gostinho atravessado na garganta, poderia ganhar mais, porque o torcedor Palmeiras conhece o potencial do Palmeiras. 1-0 para levar para o Novo Horizonte foi muito pouco. Do Palmeiras, né, falando que esse podia ir um pouco mais, só que não deu, que eu acho que, ao meu ver, o Palmeiras controlou o jogo demais. Foi muita inversão de bola, foi menos intensidade. Disso porque a opção de Abel Ferreira, que eu procurei entender durante o jogo, assistindo a partida, o porquê da opção eu prometi, quando falei no início do vídeo, prometi falar o porquê dessa opção de Abel Ferreira em optar por Ramon Sousa e não optar por John Arias, o jogador mais caro da história do Palmeiras e não sei o que, toda aquela celeuma lá. É caro, tem que jogar. Na visão de Abel Ferreira, na minha percepção, foi o seguinte: John Arias ele vai entrar se for no lugar do Maurício ou no lugar do Alan, que na visão do Abel Ferreira ele é jogador de meio campo, não de ataque. Hoje, por isso que no caso, se não tiver Flaco Lopes, se não tiver Vitor Roque, o primeiro da fila de preferência já é o Ramon Sousa. Opção do Abel. O Palmeiras ganhou, o Ramon Sousa fez a jogada do gol que deu a bola para o Flaco Lopes, ele fez o gol, beleza. Então, se fosse para mim mesmo, eu gostaria de ter o John Arias na frente para poder ficar meio que municiando o centroavante, né? Para ser meio que o ponta de lança, podemos se dizer. Mas não foi a visão do Abel. Mas deu certo, gente. Eu acho que é a convicção do técnico. A gente vendo ou na internet ou em programas esportivos, um monte de gente descendo a madeira, falando um monte do Abel. Mas tem que botar o John Arias na cabeça do Abel. O John Arias é meia, não é atacante. Tem que respeitar ele, é o técnico. Por isso que, quando eu faço as críticas na visão de torcedor. Se você concorda ou não concorda com o Abel, tudo bem. Mas, tipo assim, eu critico porque eu queria um John Arias e não um Sousa, mas entendo que é a opção do técnico. Por isso que Abel Ferreira já está há 5 anos dirigindo, treinando o Palmeiras. Então, pelas convicções dele. E olha que é certo e olha que é errado. Deu certo. O Palmeiras ganhou de 1-0. Poderia mais se tivesse um Vitor Roque ou se tivesse um John Arias? Poderia, mas não foi. Então,
Para mim, essa presença de Ramon Sousa e a ausência, primeiro inicial, entrou no segundo tempo, como o Vitor Roque entrou no segundo tempo também, por causa que apanhou muito contra o São Paulo, opção do Abel. Então, nós palmeirenses temos que saber disso e confiar no técnico. A gente vê um monte de time, que nem Flamengo, São Paulo, Corinthians, toda hora fica trocando de técnico. O Palmeiras permanece. Então, um motivo tem. É a convicção da presidente, ele usar o Abel como escudo, mas ele permanece. Enquanto muitos se vão embora, Abel permanece. Então é isso. Minha visão desse Palmeiras 1, Novo Horizontino 0 foi essa. Feliz porque o Palmeiras ganhou, mas um pouco, tipo, aquele gostinho que poderia ser algo mais. Por quê? Porque torcemos pro Palmeiras. O Palmeiras tem capacidade de fazer algo mais. Não fez. Agora já foi. Não fez bem. O que reclamar, o que chorar, que sei lá, qualquer tipo, coisa que não for dentro da convicção que poderia ser mais. Eu achei que poderia. Tem torcedor que acha que 1-0 tá ótimo. Tudo será definido domingo em Novo Horizonte. Espero sim que o Palmeiras saia campeão. Né? Então será um trauma muito grande chegar na final e perder para o Novo Horizontino. Então é isso aí. Só salientando de novo, se você não deixou no início do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Lealdade Padrão. Compartilhe o conteúdo, acione as notificações do YouTube. E, mais importante de tudo, não deixamos de torcer para o nosso Palmeiras. Tem uns que reclamam, tem outros que criticam, tem uns que apoiam, tem outros que torcem. Mas todos nós somos palmeirenses. E sim, o Palmeiras saiu ganhando da primeira parte dessa batalha. O Palmeiras está vivo, o Palmeiras está muito bem encaminhado para ser campeão. Não tem nada ganho. Quem grita é campeão antes da hora são outras torcidas. Nós, palmeirenses, somos ressabiados e nunca gritamos é campeão antes da hora. Portanto, na torcida e vamos Palmeiras.